Eu sei que você sabe, mas é bom lembrar que a primeira experiência que nós fazemos no mundo é a experiência do cuidado. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência disso, porque você era um recém-nascido, antropologicamente falando, a primeira experiência que nós fazemos no mundo é o de ser cuidado. Porque nós nascemos muito precários, né? Talvez dos seres vivos aí, nós somos um dos que mais nasce incompleto. Por quê? Entramos num mundo dotado de tanta fragilidade, né? Nós não somos capazes de ficar em pé sozinhos, nós não temos condições de nos alimentar, a gente não tem condições de cuidar das nossas necessidades vitais e básicas, a gente está inteiramente entregue ao cuidado do outro. Pai, mãe, né, as pessoas mais próximas, são elas que cuidam da nossa indigência. São elas que diminuem as nossas inseguranças, os nossos medos, porque nós somos literalmente expulsos do ventre, né? Porque o ventre é um lugar do conforto. Durante 9 meses nós ficamos ali, sendo supridos de todas as nossas necessidades sem nenhum esforço. E de repente, pelas forças da contração, um movimento natural da vida, a nossa mãe nos coloca no lugar certo. Olha, vai viver agora, né? Então a gente inicia um processo humano maravilhoso, mas que passa pela indigência, desculpa. E essa indigência ela vai diminuindo à medida em que nós vamos tomando a vida nas mãos, à medida em que a gente vai assumindo a possibilidade de cuidar da gente. Essa indigência humana, depois, é claro, você continua tendo muitos aspectos dessa indigência, mas aquela original que você tem ali nos primeiros anos de vida, à medida que você vai ganhando autonomia, você vai administrando melhor isso, né? Você se torna capaz de cuidar de muitas coisas que antes você não era. Por causa dos limites do corpo, por causa dos limites psíquicos, né? Nós vamos sofrer de indigências a vida inteira. Indigências mentais, né? À medida que a gente vai aprendendo, que a gente começa o ciclo da aprendizagem, né? Quando alguém começa a nos ensinar o mundo, não pode colocar a mão no fogo porque queima, né? Cuidado, que se você toma essa friagem, você vai adoecer, não é assim? Você começa a aprender a cuidar das suas indigências. Você vai aprendendo as experiências do limite, que são positivas. Quando eu descubro que eu não posso, eu descubro que este não poder está a favor da minha sobrevivência. Eu não posso colocar a mão no fogo porque eu vou me queimar. É uma forma de proteger o limite da minha pele, né? Minha pele tem um limite, aí eu tenho que passar protetor solar para me expor ao sol. Eu começo a ser capaz de administrar os meus limites. E é interessante porque quando nós começamos a aprender a lidar com o nosso limite, nós exercemos um cuidado. E a ignorância, muitas vezes, nos priva do cuidado. Porque se eu não sei que o sol machuca a minha pele, eu saio sem o protetor. Mas a partir do momento que eu tenho a informação, eu começo, então, a passar o protetor antes de me expor ao sol. O que é a primeira mensagem que o cristianismo apresenta às pessoas é o amor de Deus. É o querigma, né? É o primeiro anúncio que nós fazemos. É a boa notícia, a boa nova. Deus ama você. Pronto. É para retirar o coração da ignorância e saber de que ele não está sozinho. O primeiro princípio da religião é esse. É ensinar que Deus cuida da gente. Que nessa experiência de sermos quem somos, de sofrer das indigências que a gente sofre, alguém cuida de nós. E aprender a experiência do cuidado de Deus na nossa vida também significa descobrir de que maneira eu preciso viver para que esse cuidado seja presente na minha vida, na minha história. Mas aí eu me surpreendo ao descobrir que esse amor de Deus me ama o tempo todo, mesmo quando eu não mereço. Não é? Mas quando eu descubro que sou amado por Deus, eu começo a ver as coisas de forma diferente. Ao descobrir que Deus me ama, que Deus cuida de mim, eu estou recebendo uma mensagem positiva, eu estou aprendendo um valor que começa a nortear das minhas atitudes para que eu possa responder a este amor
de maneira equilibrada, afetiva, racional também, e poder fazer da minha vida uma experiência de correspondência a esse cuidado. Tá bom, eu acredito que Deus me ama, eu acredito que Deus cuida de mim. Como é que eu vou responder a esse amor? Cuidando também de mim, fazendo de tudo para que eu possa ser uma pessoa boa, para que eu possa viver bons valores e possa ajudar aqueles que estão do meu lado a também descobrirem o mesmo valor que eu vivi e experimentei. É aquela história da samaritana, né? Que vai, conhece Jesus, volta para o seu povoado e diz: olha, eu agora estou dizendo não é porque vocês me falaram dele, é porque eu pessoalmente o experimentei. Toda vez que nós fazemos a experiência do amor de Deus na nossa vida, é natural que a gente queira contar para o outro. Por que eu não vou dividir o que me fez bem? Eu sei o tanto que Deus alterou na minha vida. Eu sei o tanto que foi diferente na minha história desde o momento em que nele eu confiei. Que nele eu pautei a minha palavra, a minha conduta, os meus valores. Desde que nele eu comecei a viver e incorporei aquilo que para mim era uma consonância direta com aquilo que ele me pedia na minha vida, nos meus limites, nas minhas possibilidades, e comecei a viver segundo esse amor que me ama. Então a minha vida precisa ser uma resposta ao amor que me ama. Responder ao amor que me ama com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com a minha missão, com o meu trabalho, com a minha solidariedade. É o mesmo que hoje você é convidado a viver também. Talvez essa mensagem já tenha chegado tantas vezes no seu coração, mas será que ela já surtiu o efeito que ela pode surtir? É como uma planta que recebe um adubo, mas ainda não foi totalmente beneficiada pela força que aquele adubo tem, porque existe um tempo para aquilo acontecer, para fazer crescer. Pode ser que você ainda não esteja se beneficiando de saber essa verdade. Ou ainda sabe de um jeito que ainda não transformou, não é? Porque às vezes é assim. Às vezes nós temos a informação, mas a informação ainda não transformou a nossa conduta. Já não é mais ignorante no conhecimento, mas ainda é ignorante na prática. Deus ama você. Isso tem repercussões muito sérias na vida da pessoa. A pessoa que se sente amada por Deus começa a viver a vida de forma muito diferente. Vai pensar duas vezes antes de optar por aquilo que a destrói. Por quê? Sabe-se criatura amada. A criatura que se sente amada não vai renunciar ao paraíso. Pode observar isso na sua vida. Em muitos momentos, talvez os mais definitivos, os mais decisivos do nosso processo de autodestruição, do meu e do seu, foi justamente no momento em que você não estava mais acreditando no amor de Deus por você. Porque essa linguagem religiosa, o amor de Deus por mim, por você, essa linguagem religiosa precisa se desdobrar no nosso dia a dia, minha gente. Isso não é apenas uma frase bonita de efeito para nós usarmos nas nossas pregações, nem nos nossos ritos religiosos. O amor de Deus por mim e por você precisa ser uma realidade concreta no nosso dia a dia. Desdobre o significado do amor a partir da vida humana, descubra o que é verdadeiramente amar e ser amado. É querer o bem do outro. Não é outra coisa. Quer saber se alguém te ama, se lhe quer bem. Você está fazendo de tudo para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você abandone o território da sua ilusão e chegue realmente ao território da sua realidade, lá onde você pode crescer, onde você pode frutificar. As pessoas que verdadeiramente nos amam, nos querem no lugar certo, ainda que não seja o lugar que ela deseja para nós. Porque às vezes a mãe, no desejo de amar o filho, não permite que ele vá longe, por quê? Porque ela o quer grudar nele. Não é assim. O amor é aquela possibilidade de enviar. Vai ter sempre a possibilidade de retornar. E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo as pessoas que eu amo conquistando
lugares mais altos, alcançando lugares do coração que antes ela nem sabia que possuía. É o que Deus quer de nós. Quando eu digo que Deus me ama, eu estou firmando um compromisso de crescer como pessoa. Porque eu tenho certeza absoluta, a minha fé me revela isso, que Deus quer o meu melhor. E aí entra o processo da conversão. Se você sabe que Deus quer o seu melhor, você não vai ficar patinando na sua miséria, você não vai se acomodar com seus defeitos. Você vai querer ir além. E essa é a boa notícia que nós temos para dizer todos os dias. O anúncio do Evangelho é: Deus ama você. Então a gente traduz, a gente desdobra isso em realidade humana. Eu acredito que Deus me ama. Então eu acredito que Deus me quer alcançando o melhor lugar da vida. E esse melhor lugar, ele está diretamente ligado à minha realização pessoal, à sua realização. Deus lhe quer feliz. Deus lhe quer realizado, com todas as suas potencialidades sendo utilizadas a seu favor, e não o contrário. Porque quando o seu coração se rende a tudo aquilo que é mesquinho, você paralisa o seu processo de crescimento. Quando você se rende aos vícios, você está paralisando o seu processo de crescimento. Quando você nivela por baixo a sua condição existencial, o diabo está vencendo. Porque o que o diabo quer é o fracasso humano. Diferente de Deus, que quer a realização. Não é mais fácil compreender assim? Deus cuida de mim, Deus me ama e me promove. E atender a esse chamado na minha vida significa estar consciente do processo de transformação que eu terei que viver para que esta realização humana aconteça na minha história. É o que eu desejo para você. Que a cada encontro nosso aqui, nós tenhamos a possibilidade de crescer como pessoas. Que nós tenhamos a oportunidade de avançar para águas mais profundas no nosso autoconhecimento. Que nós tenhamos a possibilidade de tomar posse desse território que Deus já reservou e preparou para mim e para você.